Eu vou falar sobre sexo anal. O que vai responder muitas outras perguntas, né? Sexo anal é normal? É um sexo biologicamente viável? Todo mundo devia experimentar? É natural para todo mundo? É bastante prazeroso se você fizer direito? Vocês vão ver isso escrito em todas as revistas. Eu fui numa banca, peguei todas as revistas. Todas diziam a mesma coisa. Prática normal, bastante satisfatória, todo mundo devia experimentar, tem uma forma correta de fazer, tudo isso. Todos os sites pornográficos têm contos pornográficos de que essa é uma experiência extraordinária. Que as mulheres gostam muito, têm medo de fazer, mas se fizer vão adorar. E que os homens vão achar o máximo. Tudo isso está escrito. Se vocês forem agora para uma banca de jornal e comprarem, vão encontrar isso, tá bom? Eu, como disse para vocês, trabalhei durante um tempo numa enfermaria de pacientes terminais do vírus da AIDS. Tá? Era o Hospital Gafreguinli, aquele onde morreu Cazuza. E a enfermaria era a 10ª enfermaria do Gafreguinli, que foi justamente aquela patrocinada por ele. Na época, naquela enfermaria haviam 20 pacientes. Todos eram homossexuais. E quando a gente termina a clínica médica, a gente tem que fazer uma monografia para a conclusão do curso. E como todos os pacientes tinham AIDS, nós escolhemos a AIDS para escrever. Quais as doenças oportunistas que acontecem com o vírus da AIDS? Naquela época não havia o coquetel, o número de doenças oportunistas era muito maior do que era hoje. Então nós pegamos todos os prontuários dos 20 pacientes e pegamos também 100 prontuários de pacientes anteriores. E fizemos a listagem estatísticas das doenças. Em primeiro lugar, estava endocardite bacteriana. Todos os 120 pacientes que nós escolhemos eram portadores de endocardite bacteriana. Era a colonização das válvulas cardíacas por bactérias. Então nós colocamos, primeiro da lista, endocardite bacteriana. Segundo lugar, aí tinha pneumociste carini, tinha tuberculose, tinha um monte, aí a gente ficou colocando. Quando a gente foi apresentar para o professor, ele pegou assim, peraí, tá errado. Aí ele riscou de bacteriana. Eu fiquei, mas por quê? Todos, aí eu falei, faça. Eu fui lá, todos tinham. Aí eu fui no outra enfermaria. Todos eles tinham endocardite bacteriana. Poxa, todo aidético tem endocardite bacteriana. É uma doença que vem com a AIDS. Aí eu voltei lá. Bom, todo paciente imunodeprimido produz inicialmente endocardite bacteriana. Ele disse, não. Disse, mas todos os nossos pacientes têm. Ele disse, mandou ir noutra enfermaria com pacientes terminais, com câncer e outras doenças degenerativas. Nenhum deles tinha endocardite bacteriana. Todos estavam imunodeprimidos. Eu fui na área imunológica. Nenhum paciente imunodeprimido tinha endocardite bacteriana. Bom, endocardite bacteriana não é uma complicação daqueles imunodeprimidos. Então é o quê? Aí esse professor me explicou os fatos da vida, não de maneira tão agradável como vou fazer para vocês, né? Então ele me explicou que isto não era decorrente da AIDS, era decorrente do sexo anal. Como assim? Eu não entendi, ele teve que me explicar e não foi muito agradável. Essa aqui é a vagina feminina, o útero, o ovário. Aqui é o aparelho digestório. Boca, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso. Reto e esfíncter. Tá? A única coisa que eles têm em comum é serem cavidades, tá bom? Então essa cavidade aqui faz parte da função sexual. É um órgão sexual. Ele foi criado para quê? Para o ato sexual. Ele foi projetado para isso. E esse aqui faz parte do aparelho digestivo ou digestório. Ele foi projetado com o objetivo de absorção de alimentos. Ele não foi projetado como objeto sexual. Então, quando eu fiz aqui o aumento, o que é que vocês encontraram?
16 camadas celulares, 7 camadas musculares, células caliciformes que produzem muco aquoso. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Microscópio, vamos aumentar. Vocês que estão na escola estudando o aparelho, o corpo humano, quantas camadas celulares eu tenho no tubo digestivo? Uma. Células colunares, assim. Uma camada com células ciliares no topo, tecido conjuntivo embaixo, tá? E aqui o plexo esplênico, que são aquelas veias que carregam tudo para a veia cava e distribuem para o coração, tá? Eu tenho células caliciformes também, que produzem muco, mas não produzem muco aquoso, produzem muco seroso, com S. O muco seroso tem por função proteger o tubo digestivo dos ácidos estomacais. Quando você faz autópsia, você tem que usar todo um aparato para que você não tenha queimaduras graves com os ácidos estomacais. Se você enfiar seu braço sem proteção no estômago de um cadáver recente, você vai perdê-lo. As queimaduras serão muito intensas. Porque, lembram que o que acontece com um bife mastigado no estômago? Vira líquido. É ácido. E bife é carne. É um pedaço de bife do seu braço, naquele ácido vai virar líquido. Então, os ácidos estomacais são altamente corrosivos. Por que não corrói seu estômago? Porque você tem, quando você faz endoscopia, uma camada brilhante que protege o estômago dos ácidos. É o muco seroso. O muco seroso, além de proteger dos ácidos, ele aumenta o atrito. Porque se o alimento passar muito depressa, o que acontece? Diarreia e você morre. Então o alimento tem que passar devagar para que você possa absorver os nutrientes, né? Você absorve os açúcares, as proteínas, as substâncias, as vitaminas. Então o muco seroso aumenta o atrito, enquanto o muco aquoso diminui o atrito. 16 camadas celulares, uma camada celular. Aqui em volta eu tenho só uma camada muscular, que dá a volta, que é a que faz os movimentos peristálticos. Só uma, precisa de mais? Não, é uma camada que empurra o bolo alimentar ao longo do tubo digestivo. E no final você tem um esfíncter, que é um nervo, que serve o quê? Para reter as fezes. Só isso, não tem outra função. Ele relaxa, você libera. Então, quando você compara os dois, tem comparação possível? Não. Então, quando você atrita aqui, não tem nenhum problema. Quando atrita aqui, o que acontece? O que acontece no ato sexual? Atrito. Intenso. Quando você atrita, se você for fazer uma cirurgia e correr o risco de abrir o intestino, qual a preparação pré-operatória? Vocês não são tudo criancinha, né? Tem uma noção. Você não pode entrar na internet. Você vai tomar um comprimido laxante para eliminar o máximo de fezes. Você vai tomar antibióticos para matar as bactérias. Você vai fazer uma lavagem intestinal até a água sair limpa. E a última lavagem é com antibióticos. Porque se cortar e essas bactérias entrarem com o meio interno, você vai morrer de septicemia. Então eles vão limpar tudo. Durante o sexo anal, você faz lavagem intestinal antes? Não. Então é um ambiente altamente contaminado. Quando você fizer atrito, só tem uma camada celular. Você vai romper e vai sangrar. Com a ruptura e o sangramento, o que você vai jogar aqui? As bactérias presentes nessa luz, que são Escherichia coli, se você tiver sorte. E outras mais patogênicas, se você não tiver. Em volta daqui, nós temos linfonodos. São aqueles famosos da AIDS, né? Esses linfonodos, quando vêm essas bactérias, aumentam de tamanho. Aí você começa a ter uma granulação. Daí a incidência maior durante daqueles que têm hemorroidas, crescimento e dilatação de muitas veias da região e dificuldades gerais nessa musculatura. Essa ruptura constante faz com que essas bactérias superem a ação dos linfonodos e caiam na corrente sanguínea. O que tem que encher logo atrás do intestino? O intestino absorve os nutrientes, certo? E depois você tem que espalhar ele para o corpo. Então o plexo esplênico cai aonde? Veia cava. E a veia cava vai para onde? Direto para o coração. Então essas bactérias das fezes caem no coração e colonizam as válvulas cardíacas, provocando endocardite bacteriana.
Então não é AIDS que provoca endocardite bacteriana, é a prática do sexo anal. Isso só acontece com homossexuais? Não, com heterossexuais também, que pratiquem o sexo anal, a probabilidade de endocardite bacteriana se torna proporcionalmente aumentada de acordo com o nível de prática. Com os homossexuais a incidência é maior porque é a única prática sexual, tá? Então a incidência é bem maior. Por isso todos os pacientes homossexuais tenham endocardite bacteriana. Com a AIDS a endocardite evoluía para pericardite e nós tínhamos que fazer punção pericárdia, tirar o líquido inflamatório do coração. Senão eles morreriam por asfixia, por contrição cardíaca. Além disso, é muito comum a insuficiência cardíaca entre homossexuais mais idosos, que a incidência chega a 68%, diferente da população normal, que é de 8%. Além disso, essa lesão constante provoca alteração da morfologia dessas células, provocando displasia. Displasia rima com neoplasia. A incidência de câncer retal na população é de 3 a 4%. Entre os homossexuais chega a 32%. Então há uma relação direta com a prática do sexo anal e com a incidência de câncer retal. Além disso, a mulher não tem terminais nervosos de sensibilidade nesta área. Então ela não sente absolutamente nada com a prática do sexo anal, a não ser o sofrimento físico, a dor, a não ser que ela compre anestésicos, que são medicações inibitórias da sensibilidade para a prática do sexo anal, e compre lubrificantes artificiais para neutralizar o muco seroso e permitir que esse acesso faça com mínimas lesões. Então, sem lubrificantes artificiais, sem anestésicos para limitar a dor, é uma prática dolorosa, humilhante, violadora. Sendo que ela tem um órgão próprio para isso. Por que um homem teria que submetê-la a esse tipo de atividade se não fosse por sadismo? É o prazer em infligir dor. Porque ele aprendeu nos contos pornográficos que se você tratar ela com a brutalidade necessária, você conseguirá que ela tenha prazer. No homossexual, existe até pelo menos uma desculpa. Aqui, encostado, nós temos a próstata. Tanto que o exame de próstata é retal. A próstata se encosta aqui, mas vamos fazer um aumento aqui. Então nós temos aqui o pênis. E aqui atrás nós temos a próstata, tá? Vou aumentar a próstata, ela não tem esse tamanho, ela está aumentada. A próstata, a parte da frente, que dá para os corpos cavernosos, ela tem uma camada córnea. O que é córnea? Espessa, de tecido cartilaginoso. Com que objetivo? No ato sexual não há impacto? Então, se há impacto, para proteger a próstata, que produz o líquido seminal, que vai nutrir os espermatozoides e permitir a sua reprodução, essa camada córnea protege do impacto frontal. Então não há nenhum problema para a próstata o ato sexual. Mas se você impactar por trás, então o ato sexual homossexual tem que ser necessariamente violento. Você tem que bater com força para atingir a próstata. Então é o sexo anal e ele tem que ser violento. Então, a não ser que vocês conversassem pessoalmente com alguém, ninguém ia contar. Então, você vai bater com força. Se você bater com força suficiente e traumatizar a próstata, ela sangra, porque essa parte de trás não tem camada córnea. Não se esperava na natureza nenhum impacto posterior. Está protegido pela espinha e pelo intestino. Você bate com força, traumatiza a próstata, ela sangra. Quando ela sangra, produz células inflamatórias. Ela incha. Se ela inchar e você bater com força suficiente, você vai atingir esse feixe nervoso aqui, que dá origem, que está ligado aos corpos cavernosos. Você pode provocar uma ereção. Se você continuar batendo com força suficiente e inchá-la o suficiente, ela pode sensibilizar os corpos cavernosos e você pode até ter, lá pela 4ª ou 5ª experiência, uma ejaculação. Mas você só vai conseguir essa ejaculação se após essas múltiplas experiências você conseguir a hiperplasia de próstata, a sua próstata estiver inchada.
Com o passar do tempo e esses múltiplos traumatismos da próstata, ela começa a produzir células displásicas também. Displasia rima com neoplasia. O índice de câncer de próstata na população é grande, até porque não se fazem os exames correspondentes. E existem outras motivações. Então, está alto. Hoje em dia, eles têm chegado a 18%, 20%. Entre os homossexuais é de 68%. Por quê? Porque a prática sexual que eles utilizam pressupõe o câncer de próstata. Não vou nem falar dos problemas que se tem a nível urinário, a nível renal, decorrentes dessa prática. Eu pergunto, tudo isso que eu falei, procurem num livro de fisiologia médica, ou cheguem para qualquer médico e perguntem, tem algum erro nisso? Alguma dessa estrutura anatômica está errada, ou equivocada, ou transtornada? Diante do que ele aprendeu na faculdade de medicina, se você fizer isso, não é isso que vai acontecer? Não é isso que acontece? Então me diga, o sexo anal é natural, biologicamente muito bom, extremamente agradável, saudável, produtivo, uma prática natural que todo mundo devia experimentar um dia? Mas é o que está escrito na literatura. Baseado em que eles dizem essas coisas? Baseado nos contos pornográficos. Baseados nos objetivos de quê? Com esse tipo de prática, o que você tem? Você tem alguém obtendo prazer no sofrimento de outro ser humano. Você pode até se submeter, e muitos se submetem. Inclusive, nós trabalhamos no Instituto Médico Legal há um tempo. Nosso professor era diretor do Instituto Médico Legal. E naquela época não havia o divórcio. Você, para conseguir a separação judicial, você tinha uma medida cautelar. Se você provasse maus tratos, você conseguia isso facilmente. Então, muitas mulheres chegavam falando sobre o abuso. Muitas delas iam preferir o sexo anal, porque nessa situação, como ele queria que ela fizesse isso, e já era um sofrimento, ele era menos brutal. No sexo normal era tão brutalizante, que ela preferia esse, que já doía só pela coisa, então eles batiam menos. Então, diante disso aqui, que as pessoas dizem ser natural, pensem um pouquinho a respeito do que vocês leem, do que vocês escutam, do que dizem na malhação, nas novelas. Tá? E o engraçado é alguns ginecologistas dizerem que o sexo... Eu queria pegar um debate, eu ainda nunca tive a chance de pegar alguém que dissesse, só para eu poder perguntar para ele se ele tinha estudado anatomia e perguntar isso. Eu queria saber como é que ele ia responder. Tá? Então eu sugiro, façam uma pesquisa para ver se essa anatomia que eu falei está correta. Essa análise comparativa para ver se tem razão. E façam essa análise. E me digam se é uma prática saudável. Tá bom? E eu acho que depois disso, muitas perguntas que poderiam sair já são respondidas. Pensem um pouquinho mais. Pensem nas consequências. Pensem no futuro. Pensem no que vocês precisam realmente para serem felizes. E diante disso, vamos orar mais, pedir inspiração, suavizar nossos sentimentos e principalmente não fazer aos outros o que não gostariam que fizessem a você, uma máxima muito importante em nossa vida. Principalmente vocês que são jovens. Vocês têm a oportunidade de ter essa informação. Dividam com seus amigos, dividam com seus pais, dividam com outras pessoas. A partir de hoje, vocês sabem muito mais do que a média dos outros jovens. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima oportunidade.